Tito, capítulo 1, 1 ao 9. Tito 1 ao 9. Vamos à leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amém. Até aí, por enquanto, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Tito. Tito era um presbítero que foi deixado na ilha de Creta. Creta era uma ilha com várias cidades. Então, logo no início, aqui Paulo ele faz uma saudação até um tanto longa, poderia só falar, aqui é o apóstolo Paulo, Tito, eu estou escrevendo para você e tal, mas ele logo na saudação ele dá algumas instruções ainda que são muito, muito interessantes. Então Paulo ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele é apóstolo de Deus. O que é apóstolo? O significado da palavra apóstolo significa enviado. Então, apóstolo é igual enviado, ele é um enviado por Deus. Hoje, dá para se dizer que existem os missionários, que são enviados. Agora, apóstolos, escolhidos por Cristo. Com essa autoridade, nós sabemos que são os 12. Então, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo e servo de Deus. Com um objetivo, ele já fala logo em seguida, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que produz piedade. Tem muita gente que não gosta dessa palavra eleitos de Deus, mas daí a gente teria que voltar 2000 anos atrás e corrigir o apóstolo Paulo e dizer que ele errou, mas ele não errou, ele foi um homem inspirado pelo Espírito Santo, e quando ele diz para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento, ele está falando a respeito dos eleitos de Deus, escolhidos de Deus, que compõem a igreja do Senhor, tanto naquela época como nos dias de hoje. Então, a palavra é muito clara. Então, ele iria levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, essa verdade bíblica, a verdade do Evangelho, nos conduz à piedade, que é o amor ao próximo, que é fazer o bem ao próximo, viver uma vida para Deus, uma vida no Senhor. Então, isso envolve piedade. Fé e conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna. Então, esse conhecimento do Evangelho que foi pregado, ele nos leva à esperança da vida eterna. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O que o cristão, o crente, pode realmente esperar de Deus, e ele sabe que vai acontecer, porque Deus prometeu, é a vida eterna.
Isso é maravilhoso, né? Paulo dizendo que pela verdade, pela fé, pelo conhecimento da verdade, nós chegamos a essa esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Se Deus prometeu, está prometido, né? O que Deus prometeu está prometido na sua palavra. O que Deus prometeu está contido nas Escrituras. E o que está contido nas Escrituras é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Como essa palavra que nós estamos lendo, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, desse Deus que é de eternidade a eternidade, como nós acabamos de cantar. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação. Olha como Paulo está dizendo que Deus, né, no determinado tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, que foi confiada a ele, Paulo, pela ordem de Deus, o nosso Salvador. Então, como veio essa luz da palavra num determinado tempo de Deus, Deus encarregou homens de Deus a pregarem o Evangelho, a pregarem a palavra, a pregarem a verdade de Deus. Então, a função hoje, né, da igreja, né, continua sendo essa. Deus levanta homens para pregar a sua palavra, para anunciar a sua palavra. E no versículo 4, né, vai terminar a saudação a Tito. Aí ele mostra para quem ele escreveu: a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Então não é errado você chamar de filho alguém que você evangelizou, né, um filho na fé, uma pessoa que tem a mesma fé que você. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então ele encerra a saudação, graça e paz, né? Graça e paz daria uma pregação, né? Quem tem a graça do Senhor tem a paz do coração. Então essa saudação é muito linda, muito, muito especial. Graça e paz a todos vocês, né? É isso que ele está dizendo. Então agora vem a razão de Tito ficar em Creta, né? Então, se Paulo está dizendo por isso te deixei em Creta, é porque realmente Paulo estava com o Tito e ele deixou o Tito em Creta, não estava faltando, ele tinha que fazer, e constituir-se presbítero em cada cidade. Então cada cidade ali da ilha de Creta precisava ter um presbítero comandando, liderando essa igreja. Você pode falar, mas pastor, por que ele não pôs um pastor? É porque simplesmente a Bíblia chama de pastor, presbítero e bispo pessoas com o mesmo cargo. Não é essa a diferença. Hoje inventaram algumas coisas, mas se você for estudar, for analisar a palavra de Deus, presbítero, pastor, bispo, eram pessoas que ocupavam a mesma função, é o mesmo cargo, na verdade, né? Tem diferença no nome, né? Pastor que pastoreia, que já vem lá do Antigo Testamento, os pastores de ovelha, e agora no Novo Testamento são chamados de pastor, Jesus o sumo pastor. O presbítero seria um ancião. O ancião não quer dizer que seja o mais velho da igreja, mas uma pessoa experiente para pregar a palavra de Deus. E o bispo seria um supervisor. Então o presbítero supervisionava, o bispo pastoreava, o pastor pastoreava, o presbítero também pastoreava. Então é a mesma função. Quando você vai analisar, né, a Escritura, você vai perceber isso, né? Não é uma ascensão de cargos, né? Então a igreja não pode entender que a ascensão. Hoje uma pessoa, ele é um diácono, então agora ele vai estudar mais, ele vai batalhar para que ele seja um presbítero. Não, a igreja não trabalha com uma hierarquia como uma empresa. A igreja trabalha com um chamado de Deus. Uns Deus chamou como diáconos. Isso não significa que um diácono não possa ser elevado ao presbitério futuramente, desde que ele estude a palavra de Deus, que ele seja um homem segundo as características exigidas para o presbitério. Mas uma coisa é certa, né? Ele pediu para que Tito assumisse essa responsabilidade sobre aquelas cidades e colocasse ali, constituísse presbíteros, né, em cada cidade. Isso também não significa que cada cidade deve ter um presbítero. Uma cidade pode ter mais de uma igreja, mais de um presbítero. Uma igreja local como a nossa pode ter 10 presbíteros, 15, não existe um número, pode ter vários. Esse não é o problema, né? Então tudo bem, já vimos pôr em ordem o que ainda faltava. Então faltavam algumas coisas ali. Quando nós vamos ler um pouco mais a respeito dessa carta, né, a Tito, né, nós vamos descobrir que existia um problema ali na região. Existia um problema. Estavam pondo como pastores uma pessoa sem conhecimento,
De repente os judaizantes começaram a assumir a igreja. Sabe o que é um judaizante? O judaizante é aquele que quer proibir um cristão de comer algum tipo de alimento, que quer impor vestimentas, que quer impor a lei, que faz diferença entre dias e dias. Então eles estavam fazendo isso. Então o que Paulo faz? Paulo escreve para o Tito pôr em ordem a igreja, mas na verdade Paulo, ele escreve para o Tito com a intenção de que Tito lesse essa carta para todas as pessoas ali, para que Paulo estivesse mostrando para eles: eu estou dando autoridade para o Tito constituir agora os presbíteros entre vocês. É claro que o costume da época era se reunir com a igreja, ver os homens que eram de Deus e eleger até mesmo ali o presbítero, né, dentro da igreja, né? Então essas eram as atribuições ali que Paulo ele acabara de passar para o Tito, né? Tá? Aí vem as qualificações do presbítero, né? Mas você pode falar: por que você está falando isso, pastor, hoje num culto, né, um culto público, né? Eu estou falando porque está dentro da palavra de Deus, né? Nós temos que expor a palavra de Deus para que nós possamos compreender as coisas, né? Então, qualificações do presbítero, né? Sabe, irmãos, de repente algum homem pode ter o desejo de ser um pastor. É a mesma coisa, pastor, presbítero, tranquilo, mesma coisa. E aí vem as qualificações, né? É preciso que o presbítero, veja bem, ele escreveu para o Tito, e o Tito falando depois para um grupo de pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: é que o presbítero seja irrepreensível. Irmãos, é lógico que aqui no nosso meio e em toda a história eu não vou encontrar um homem irrepreensível, em absoluto, livre de todo pecado, um homem absolutamente santo. Não. Ele quis dizer irrepreensível que não seja um homem que dê escândalo publicamente, que não seja um homem qualquer, que não seja um homem escolhido de qualquer jeito, mas que seja um homem de Deus. Aí ele vem com as características: marido de uma só mulher. Na época era comum a poligamia, então ele já deixa bem claro: marido de uma só mulher. Isso quer dizer também que não há problema nenhum, se um homem está viúvo e casou novamente, ele pode ser presbítero, mas ele não pode ter duas mulheres simultaneamente. Era contra essa ordem. Tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão, tudo bem? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, veja que ele está falando de presbítero, agora ele usa o termo bispo, para vocês verem que é a mesma coisa, presbítero e bispo é a mesma coisa. Que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não pode ser orgulhoso, não pode ser briguento, né? Imagine o presbítero da igreja ser briguento, né? Ele quer bater em todo mundo, né? Ele vai brigar, vai causar escândalo na igreja, né? Então não pode ser briguento, não apegado ao vinho, né? Então ele não pode ser beberrão, né? Ele não pode, né, encher a cara mesmo. Imagine, vem o presbítero pregar a palavra e vem meio alegre, né? Além da conta, né? Então vai escandalizar, né? Não violento também, não briguento e não violento. Não pode ser um homem violento, irado, iracundo, não pode. Nem ávido por lucro desonesto. Então tem que prestar atenção. Se tiver um homem que deseja o presbitério, mas ele queira enriquecer facilmente, né, sem trabalhar, né, ávido por lucro desonesto, ele não é tido como uma pessoa honesta na sociedade, não serve para o presbitério. E agora vem as características, né, também boas aqui, né? É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro. Então, hospitalidade, receber bem as pessoas, cuidar, né? Seja uma pessoa que você olha e fala: eu vou conversar com ele, eu não vou ter problema. Eu já tive, no início da minha fé, pastores que eu tinha medo de chegar perto. Medo de contar os problemas, de compartilhar as dificuldades. Então, você precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, né? Não pense que consagrado é ir lá num tal lugar e derramar óleo. Não, consagrado quer dizer separado para a obra de Deus e que tenha domínio próprio, né? Claro, isso aí normal também. Domínio próprio, irmãos, em todos os sentidos, tanto de briga, sensualidade, família, tudo envolve o domínio próprio, né? Aí vem uma questão hoje que é muito séria.
essas qualificações aqui, esse sistema de governo de igreja, das igrejas, ele foi imposto por Deus. Não é bom mexer naquilo que Deus achou que seria bom para a igreja, o plano de Deus para a igreja. É bem verdade que um governa de um jeito, outro de outro jeito, porém aqui está dado uma diretriz para que as igrejas vivam bem. Se você tem na tua igreja homens que governem, homens que cuidem, homens que preguem a palavra, homens que ensinem, então essa igreja tende a ser uma igreja de acordo com as Escrituras. Então, irmãos, toda igreja, ela deve ter obrigatoriamente um presbítero, ou um pastor, ou um bispo, tanto faz, ali no comando, auxiliado por outros homens, que podem ser presbíteros também, que podem ser pastores. Isso é necessário para a organização, para que a igreja não saia da verdade. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é nítida. Ele não queria que a igreja saísse da verdade, que a igreja fosse governada por uma pessoa sem caráter e que fosse envergonhar o nome de Cristo. Então você percebe claramente no Evangelho, sempre apontando para a glória de Deus, para a honra de Deus e não para a desonra. Agora hoje o que acontece? Eu quero até ler para vocês o versículo que está em 1 Pedro 5,3. Pedro também estava preocupado com os presbíteros, e ele diz assim, 1 Pedro 5,3: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Pedro, ele estava falando aos presbíteros da igreja: não hajam como dominadores, mas como exemplo. O que é agir como dominadores? É aquele pastor que ele se sente dono de todo mundo. Ele impõe coisas, ele exige coisas, ele pega as ovelhas dele como se fossem realmente dele, como se não fossem ovelhas de Cristo, e ele manda, e ele proíbe as ovelhas de ir para outro lugar, ele proíbe as igrejas a igreja de assistir um culto em casa. É cheio de proibições: não faça isso, não toque nisso, não toque naquele outro. Então ele passa a ser uma pessoa não segundo o coração de Deus, mas ele passa a ser um dominador das ovelhas de Cristo. E a verdade é que, como ovelhas de Cristo, nós temos uma liberdade no Senhor. Nós somos livres em Cristo Jesus. E quem é nascido de novo não precisa, irmãos, alguém ficar lá cutucando: faça isso, faça aquele outro, faça desse jeito. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós aprendemos a amar uns aos outros, nós aprendemos a amar a Deus. Nós aprendemos que o pecado é nocivo à nossa alma. Nós aprendemos que temos que viver para a glória de Deus. Então, por que esse domínio? Há um domínio. Uma outra coisa que está acontecendo é quando foge desse governo, um governo de presbitério, de pastores, e aí aparece o chefão, se intitulando apóstolo, ou se intitulando bispo, ou missionário, seja lá o que for. E a primeira coisa que esse homem vai fazer, sabe o que é? Para dominar vocês, para dominar a igreja, ele vai pregar muito sobre obediência. E é claro que nós devemos obedecer às lideranças, mas 60%, 70% das mensagens você precisa obedecer. Você não pode desobedecer o teu líder, você precisa obedecer teu líder. E é quase feita uma lavagem cerebral, e o povo vai ficando com medo. E essa ordem de obedecer, ela vem junto com ameaças de maldição. Se você não obedecer teu líder, você vai ser amaldiçoado. Se você não obedecer teu líder, a tua vida vai mal. Se você não obedecer teu líder, você está em maus lençóis, você está complicado. Olha o que aconteceu. Vamos procurar alguns versículos espalhados na Bíblia para tentar reforçar essa ideia. E isso não é uma verdade. E aí o que acontece? Esse líder, ele vai formar outros líderes. E ele vai dizer para esses outros líderes
vocês agora vão ser líderes, e vocês vão liderar pessoas, e vocês vão cuidar, e vocês vão ensinar essas pessoas a se submeterem a vocês, e eles vão ter que obedecer vocês, eles vão ter que dar satisfação para vocês, eles vão ter que estar debaixo dos cuidados de vocês, vocês vão ter que reunir-se com essas pessoas pelo menos uma vez por semana, e elas vão dizer para vocês o que elas vão fazer, para onde elas vão, o que elas pensam, o que elas fizeram de errado, quais são os seus pecados. Sabe, irmãos, isso é domínio. Isso é dominar o rebanho de Cristo. Isso é pôr venda nos olhos do rebanho de Cristo, porque a igreja do Senhor, ela não é governada dessa forma. A igreja do Senhor é governada por homens que preguem o Evangelho, e a igreja prega o Evangelho. Esses homens pregam Cristo e esse crucificado, e pregam a nossa liberdade. E se você cometer algum pecado, tudo bem, pode confessar uns aos outros, mas primeiramente você precisa buscar Deus, se arrepender diante de Deus. Quando você foge do governo bíblico, o que acontece? As pessoas passam a depender uma das outras. O liderado depende do seu líder. Ele comete um erro, ao invés de ele ir aos pés de Cristo, ele vai aos pés do seu líder. Ao invés de ele clamar ao Senhor, ao invés de ele aprender a viver na dependência do Senhor, ele aprende a viver na dependência de homens. E isto não é bíblico, isso não é palavra de Deus. O verdadeiro líder vai ensinar à igreja que nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor, nós não confiamos em homens, nós vivemos sim em comunhão. Eu não estou dizendo que você não pode chamar um irmão de confiança e contar sua vida para ele, não estou dizendo isso, mas você não é obrigado a ficar dando satisfação. Tem líder proibindo o seu liderado de viajar. Eu posso viajar, eu vou visitar meus parentes? Não, você não pode. Não pode. Proíbem de ir ao cinema. Eu posso ir ao cinema? Não, você não vai no cinema. Isso não vem de Deus. Nós somos ovelhas de Cristo, separadas para Cristo, povo escolhido por Cristo. O Senhor nos reservou para Ele. Então nós temos a liberdade em Cristo. Que ninguém vos domine a seu bel prazer. Que ninguém vos domine. Olhem para o Senhor, que libertou vocês com a sua morte na cruz do Calvário. Ah, pastor, então eu posso ser desobediente? Não, irmãos, não estou falando sobre desobediência. Eu estou falando sobre domínio. Dominar você. Dominar a tua vida. Ficar dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. É isso. Você é de Cristo, você pertence a Cristo, e o líder que honra a Deus vai ensinar você a honrar a Deus com a tua vida. Agora vem um mais importante de um presbítero, até eu separei esse versículo, que vai levar à escolha de um homem que é fiel às Escrituras Sagradas. Pensa bem, igreja. Você não vem a um lugar como esse para ouvir a ideia de um homem, a ideia de alguém. Você não vem para ouvir um discurso de um homem, você vem para ouvir a palavra de Deus. E um presbítero que prega a palavra de Deus, um pastor que prega a palavra de Deus, ele precisa abrir as Escrituras e ensinar as Escrituras. Então, no versículo 9, uma das características do presbítero é essa: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Havia muita gente se opondo às verdades do Evangelho. Então, Paulo ele fala, o presbítero ele deve ser um homem fiel às Escrituras, que mantém aquilo que ele aprendeu, não precisa inventar nada. O presbítero não tem autoridade para inventar nada, ou ele foi chamado para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Ele deve se manter fiel às Escrituras Sagradas. Não dá para ficar inventando coisas. Sabe, irmãos, lugar que
se prega muito o que você deve fazer e o que você não deve, que cor da roupa que você tem que usar, a cor do cabelo que você tem que usar, a cor do sapato que você tem que usar, é porque não estão lendo a palavra de Deus. Ou eu prego o evangelho ou eu fico quieto. Melhor pôr a igreja para orar, se for para falar além do que o evangelho nos ensina. Então ele está dizendo, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada por quem? Pelo apóstolo Paulo. Ele estava ensinando, Pedro estava ensinando, são apóstolos. Hoje nós temos a Escritura Sagrada para nos orientar. E que essa palavra, esse homem, ele com as Escrituras, ele vem a encorajar a igreja. O que é encorajar a igreja? Sabe quando alguém está com a fé meio caída, a pessoa está meio desanimada, aí você fala, olha aqui, olha para a cruz, Jesus te salvou, Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. E aquela pessoa, ela ouve o evangelho, ela se encoraja, e ela aprende a lutar, aprende a morrer pelo evangelho. Igreja que não prega a palavra, uma igreja com um povo raquítico, magrinho, espiritualmente estou falando, fraco, cai, é levado por qualquer vento de doutrina, não é firmada nas Escrituras. Então, irmãos, nós não podemos aceitar qualquer comida, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nós precisamos. E, infelizmente, nós vivemos uma época onde há uma rejeição da verdade. E pior, não pelo mundo, mas muitas vezes a rejeição da verdade pelos próprios evangélicos. E hoje existe está na moda, né, dizer, você não pode julgar, você não pode condenar. Olha, mas irmãos, a palavra de Deus nos julga. Ela aponta a nossa pecaminosidade, ela aponta nossas falhas. E como igreja nós devemos julgar uns aos outros, sim. Você que quer fazer parte da igreja, você precisa passar pelo crivo da igreja. Você precisa viver como igreja, para a glória de Deus, não causando escândalo, mas vivendo para o Senhor. E um cuida do outro. Nós temos sim o direito de chegar para o nosso irmão e corrigi-lo se ele estiver tendo uma vida fora das Escrituras. É nossa obrigação. Mas acontece que hoje essa falsa liberdade é que escraviza as pessoas. Uma falsa liberdade onde não se pode corrigir. Veja bem o que está acontecendo nas famílias. Os pais que não corrigem os filhos, depois têm filhos escravos. Escravos das drogas, da prostituição, escravos do mundo, escravos de Satanás. Assim é o povo, quando o povo não é exortado, quando o povo não é levado às Escrituras, eles estão longe de Cristo. E quem está longe de Cristo está amarrado, escravizado pelo pecado. Nós precisamos ouvir a verdade e colocá-la em prática. E há uma rejeição, e aí se cumpre o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4, 2, 4. Primeiro ele fala assim, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ele estava falando para os presbíteros também. Repreenda. Olha o que Paulo está dizendo para os presbíteros, repreender. O que é repreender? Você pegar a pessoa que está fazendo a coisa errada e chamar a atenção e dizer para ele, você está errado e você precisa mudar o teu comportamento. É a obrigação dos líderes da igreja fazer isso. Repreenda, corrija com amor, claro, irmãos, tudo é com amor. Às vezes a gente prega uma mensagem e depois alguém fala, mas pastor, o senhor esqueceu de falar que é com amor. É lógico, por isso que é exigido dos líderes da igreja e da igreja o amor de um para com o outro. Agora, chamar atenção não é falta de amor. Se meu pai não me chamasse atenção quando era criança, ele não iria demonstrar o amor dele por mim. Graças a Deus que meu pai me chamou a atenção quando era criança e me bateu quando era criança. E hoje eu sou homem. Meu pai já foi, mas eu aprendi a amá-lo. Quem ama, corrige. E Deus corrige os seus filhos também. Então, em amor, nós precisamos nos corrigir. Exorte com toda paciência e doutrina. Toda paciência, com calma. Não é para pegar no pescoço da pessoa. Por mais que você tenha vontade.
Mas tem a vontade de encher teu irmão de tapa às vezes, sabe? Não faça isso. Com amor, com paciência. Mas ele errou de novo, pastor, de novo. De novo, vai lá com toda a paciência. Vamos ter paciência, pode ser que ele se arrependa. Agora, se ele não se arrepender, aí Paulo fala, então, não considere mais como irmão, né? Agora vem o problema, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é não suportar a sã doutrina? Não suportar a sã doutrina é a pessoa não querer ouvir as verdades. Não suportar essa doutrina é você pegar a Bíblia e mostrar para a pessoa que está ensinando algo errado ou está acreditando num erro, e essa pessoa não ouvir, ela fala, não é assim, não é desse jeito, isso não serve para mim. Mas irmãos, você está com a palavra de Deus na mão, você está pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, e aquele que se diz evangélico, aquele que se diz cristão, ele não aceita, ele não ouve. Ele vai envergonhar o evangelho, ele vai se dizer evangélico, ele vai se dizer cristão sem ser. Porque, irmãos, o verdadeiro cristão, ele acredita na palavra de Deus, ele crê nas escrituras. É por isso que a igreja se enfraqueceu, é por isso que a igreja está vivendo um momento terrível. Quando eu falo igreja, eu estou falando como instituição. Eu acredito que a igreja de Cristo mesmo, os cristãos, os eleitos do Senhor, eles se arrependem, eles se voltam a Deus. Mas eu falo a igreja como instituição. Você vê os miseráveis dizendo que são evangélicos e fazendo blocos para pular carnaval. Sabe? Onde está isso na palavra? Onde? O Espírito Santo nos ensinou a nos misturarmos com um mundo terrível, pecaminoso. Onde está escrito que é para a igreja desonrar ao Senhor com festa da carne, com tanta pecaminosidade? Não está escrito isso. Está escrito, seja santo porque eu sou santo. A igreja de Cristo, ela foi chamada para ser separada do mundo, para viver, para honrar ao Senhor. É esse o nosso chamado, honrar a Cristo. Você não honra a Cristo satisfazendo a tua carne, você honra a Cristo servindo ao Espírito Santo. Pois irá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eu não gosto desse pastor, ele fala umas coisas, ele fala contra o pecado, então eu vou lá na igreja lá que não fala de pecado, lá é mais gostoso. Esse pastor não gosta que pule carnaval, então eu vou lá aquele pastor que é o Rei Momo, né? Não sei se deve existir, né? Eu não sei, deve existir. Eu vou procurar algo que satisfaça os meus desejos. E aí a pessoa diz que é cristã, ela diz que é crente, ela diz que acredita em Jesus, ela diz que confia em Jesus. Não, ela confia nela mesma. Ela não acredita nas escrituras, ela quer algo que satisfaça assim os seus ouvidos. Nos Estados Unidos tem um pastor bem famoso, Joel Osteen, né? Ele falou que na igreja dele não prega sobre pecado. E é cheia a igreja do homem, irmãos, é uma monstruosidade, é enorme. E ele só fala as coisas que o povo gosta de ouvir. Você foi feito por Deus, você merece o melhor dessa terra, você é lindo, você é maravilhoso. Jesus Cristo morreu na cruz porque você é menina dos olhos de Deus. Irmãos, Jesus morreu na cruz, sabe por quê? Porque nós pecamos contra Deus, porque nós somos maus, falhos, pecadores. Por isso que Jesus morreu na cruz. E Ele nos amou, sim, mesmo a gente fazendo tanta coisa errada, Ele nos amou, e aí deu a sua vida por nós. Então não querem ouvir sobre o pecado, não querem ouvir a verdade e dizem que são crentes. Aí está a preocupação do apóstolo Paulo, porque na época existia problema, e gente é gente, homem é homem. Parece que sempre o homem quis fugir das verdades de Deus, e aí ele profetizou que haveria um tempo em que iriam recusar a sã doutrina, a palavra de Deus, a verdade de Deus. E eu prefiro mesmo, irmãos, que se uma pessoa recusa a palavra de Deus,
Se ela não aceita a palavra de Deus, ela quer viver como o mundo vive, que ela saia da igreja. Porque ela não faz parte do povo de Deus. Quer pular carnaval, pule, né? O Heaven Hill, um pregador norte-americano, um dia ele falou, quer beber, beba. Quer encher o carro de prostituta, enche o carro de prostituta. Divirta-se, né? Faça a tua carne se satisfazer, mas não diga que você é um cristão. Isso é que ele ouviu e é pura verdade. Como cristãos, como crentes no Senhor, irmãos, nós nos reunimos para louvar, para engrandecer. E isso deve satisfazer o coração do cristão. Esse amor por Cristo. Você ouve falar do amor de Cristo, isso é tão maravilhoso. O nosso coração deve se alegrar em sabermos que Jesus Cristo nos amou e deu a vida por nós. O nosso coração deve se satisfazer de ouvir verdades como essa que nós acabamos de ver no início ali, Paulo dizendo que ele foi encarregado de pregar a palavra aos eleitos, para que os eleitos acreditem, que eles tenham a fé e que pelo conhecimento da verdade eles creiam na vida eterna. Isso que é maravilhoso para nós. É isso que deve nos satisfazer. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vamos acreditar em outras coisas. Eu vou numa igreja que promete mais coisas, eu vou numa igreja que promete riquezas, que promete algo mais para esse mundo. Enquanto que o Evangelho de Cristo mostra um Rei eterno, poderoso, que disse: o meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo é eterno. E nós devemos nos contentar com isso. E aí o mesmo Paulo, Gálatas 1:8, ele fala uma coisa, eu gosto muito dessa palavra, irmãos. Isso aqui eu tenho um carinho, por mais que seja uma palavra dura, e eu pego para mim essa palavra, eu quero que você pegue para você. E eu quero, irmãos, que os homens dessa igreja, principalmente os homens que têm a responsabilidade de estudar a palavra de Deus, claro que as mulheres também devem estudar a palavra de Deus, mas os homens têm essa responsabilidade de ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, manter a verdade de Deus dentro da igreja. Aliás, irmãos, os homens precisam se encorajar, ser homens. A gente fala de presbíteros, os homens da igreja aqui, os homens, pastor, eu quero estudar a palavra, não sei se eu tenho chamado, porque claro que existe um chamado, mas eu quero estudar a palavra, eu quero saber da verdade. Que seja para você instruir tua família, que isso é mais importante do que tudo. Para você pregar o Evangelho lá fora. Sabe, está faltando coragem para os homens. Aí a gente fala, não, os homens que pregam, a Bíblia ensina que o homem que deve ensinar é o homem que deve liderar. Por mais que as feministas não gostem, mas as mulheres de Deus, elas amam isso porque elas veem a verdade de Deus nas Escrituras, elas se sentem protegidas por Deus. É assim. Irmãos, Deus não está desvalorizando as mulheres, pelo contrário, Deus põe homem e mulher no mesmo valor. Mesmo valor, mas não tem presbítera, não tem pastora. Tem uma pastora que provou que tem pastora, porque lá em Israel, no Antigo Testamento, tinha uma mulher que pastoreava cabritas lá e tal. Não tem nada a ver com pastorear gente. A gente tem que prestar atenção nas Escrituras, né? Prestar atenção. Então, as mulheres trabalham na igreja, as mulheres evangelizam também, elas aconselham as outras mulheres, elas discipulam. Irmãos, sabe, a mulher diz, eu não sei, eu vou sair dessa igreja porque não tem nada para eu fazer. Olha como tem. Como tem? Então vamos dar ouvido às Escrituras Sagradas. Então olha, a verdade que Paulo nos fala, eu quero que você guarde isso no teu coração. Mas ainda que nós, Paulo estava falando dele mesmo, na época, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Olha, presta bem atenção nisso. Nós estamos falando de pregação do evangelho, nós estamos falando de exaltação a Cristo. Paulo está dizendo aqui, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
e que seja amaldiçoado mesmo, porque as Escrituras nos ensinam assim. Nós não temos o direito de inventar mentira, nós não temos o direito de pregar um outro evangelho, nós precisamos pregar as Escrituras, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de alguma passagem, daí ele tenta distorcer aquilo. A palavra de Deus, em alguns pontos que ela é um pouquinho complexa, mas quando você pega a Bíblia como um todo, você vai compreender o que você precisa compreender. Não existe outro evangelho, irmãos. Mesmo que seja um anjo. Se uma noite você estiver lá, deitado na tua cama, e de repente você vê um clarão na janela, e você vê um anjo batendo suas asas assim, e ele olha para você e começa a pregar um outro evangelho, mas manda o sapato nele. Que seja amaldiçoado, porque eu conheço o evangelho de Cristo. Não aceite outro evangelho, não aceite outra palavra. E para a gente concluir, né, irmãos, vamos concluir essa mensagem. Então, primeira coisa, as Escrituras continuam sendo a infalível palavra de Deus. Por isso, quando nós, como igreja, nós escolhemos pessoas para ministrarem a palavra, pessoas para pregarem a palavra de Deus, nós não podemos aceitar outra coisa que não seja o Evangelho, de jeito nenhum. O que for falado, o que for exigido de nós, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não tem nova revelação. Ah, mas Deus me disse ontem à noite. Deus não disse nada ontem à noite. A palavra de Deus é poderosa, infalível, suficiente, eficaz, e ela cumpre o seu propósito. Então as Escrituras continuam sendo a infalível palavra de Deus, não dá para mudar. Tem gente que fala, não, sabe o que é que Paulo escreveu numa época diferente, então agora já passou 2000 anos, então não é bem assim. Como não é bem assim? É a inspiração do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Nós não mudamos a verdade de Deus, de jeito nenhum. Então a palavra de Deus, as Escrituras continuam sendo infalíveis, e a Escritura nos leva ao conhecimento da verdade e à fé. Outra coisa, a verdade vai purificar a igreja. Purificar a igreja. Enquanto nós pregarmos a palavra de Deus, chamarmos o pecador de pecador, todos nós pecamos, quando nós anunciarmos essa verdade, que todos nós precisamos de Jesus Cristo, e que a igreja não existe para abençoar a vida de alguém, para ela ganhar um carro, ou uma casa, ou qualquer coisa parecida. A igreja existe para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para louvar a Deus. A verdade purifica a igreja. Aqueles que querem só o pão da multiplicação, aqueles que querem só bênção, mas não querem o Senhor, eles não vão permanecer. Credo, pastor, o senhor não quer que... Irmãos, lobo só dá problema no meio do rebanho. A palavra de Deus purifica a igreja. Então a pessoa de repente chega na igreja pensando, eu vou receber alguma coisa, ela recebe o Evangelho, e o Espírito Santo trabalha naquele coração e converte aquela alma. Mas aquele que não recebe a Cristo, aquele que não quer a palavra, ele não fica aqui no nosso meio enganando, envergonhando o Evangelho. A palavra de Deus manda a gente ter paciência, nós temos paciência, mas do Evangelho nós não abrimos mão. Nós não mudamos o Evangelho para satisfazer pessoas, nós pregamos a verdade para satisfazer o coração de Deus, para honrar a Deus. A verdade purifica a igreja. O pastor pode oferecer somente comida para ovelhas. A comida para ovelhas é a palavra de Deus. O pastor não pode fornecer alimento para mundanos, para os lobos. Eu não posso dar comida que seja palatável aos lobos
que querem destruir a igreja. Nós servimos o Evangelho. Nós pregamos a Cristo, que Ele nos amou, e Ele veio a esse mundo, se fez carne, viveu entre nós, cheio de justiça, cheio de verdade, e que Ele foi condenado à morte, que Ele morreu na cruz, Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre, e intercede por nós, e nos ama. As ovelhas se satisfazem com a palavra de Deus. Deus se torna conhecido pela exposição das Escrituras. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós mostramos quem é Deus. Nós só vamos conhecer Deus se nós lermos as Escrituras e pregarmos as Escrituras. Um dos grandes problemas hoje, é que o povo evangélico não sabe quem é Deus. Ele serve um Deus que depende do aceite do homem, depende do querer do homem. É como se o homem mandasse em Deus, é como se o homem ordenasse a cura, é como se o homem fizesse isso e aquele outro, como se o homem convertesse e mudasse o coração de uma pessoa. Enquanto que as Escrituras nos ensinam que Deus é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é justo, que existe a ira de Deus contra a injustiça. O Deus da Bíblia é um Deus perfeito, absolutamente bom, absolutamente santo, e Ele precisa ser conhecido da igreja. O Espírito Santo é honrado quando pregamos a sua palavra. O que nós estamos pregando é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós honramos o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras. E o Espírito Santo está aqui no nosso meio. O autor está aqui no nosso meio. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É Ele que nos convence que essa palavra é a verdade de Deus para a nossa alma. Quer desonrar o Espírito Santo, não pregue a palavra de Deus. Mas se você quer honrar o Espírito Santo, pregue o Evangelho, pregue a palavra do Senhor. E por último, a alma do sedento se satisfaz em ouvir o Evangelho de Cristo. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A palavra de Deus, ela satisfaz o coração do sedento. Pode chegar uma pessoa desesperada, perdida, absolutamente pecadora, morta em seus delitos e pecados. Uma pessoa com todo o mal possível, com tudo de pior que você possa imaginar. Mas quando ela começar a ouvir o Evangelho, quando o Espírito Santo começa a agir nesse coração, essa pessoa ela começa a se voltar para Deus. O Espírito Santo de Deus vai purificando, a palavra vai purificando. Ela começa a ouvir que ela foi amada por Cristo. Ela começa a ouvir que Deus existe, e esse Deus é poderoso para mudar, para transformar uma alma. O coração dela começa a se alegrar. Aquele deserto começa a florir, aquele deserto começa a receber a água do Espírito Santo. Rios vão fluir daquele coração. Irmãos, tem uma riqueza para nós, uma riqueza que verdadeiramente satisfaz uma pessoa longe de tudo, longe de Deus, desprezada por familiares, pela sociedade, por tudo, mas quando ela ouve que existe um Deus que ama, quando ela ouve que existe um Evangelho que salva, um Evangelho poderoso, aquele coração salta de alegria,
ela se prostra diante de Deus, ela se arrepende dos seus pecados, ela crê no Evangelho, aquela vida é transformada por Deus, e ela vai aprender a honrar a Deus. Nós não temos outra coisa a oferecer. A única coisa que nós temos a oferecer é o que o Evangelho oferece, e é Jesus Cristo, o maior bem que nos foi dado. É tudo para nós, é tudo que nós precisamos, e é Ele que satisfaz a alma do sedento. Vamos ficar em pé.